Estamos aqui por uma INITA, hoje seminário sobre retículo cristalino cúbico, a forma de organização dos átomos dentro de um cristal. A gente vai estar dando uma explicação sobre o que é um retículo cristalino cúbico, suas características de um modo geral. Eu vou ler aqui e depois eu vou dar uma explicação mais detalhada sobre o assunto. Retículo cúbico, ou ainda chamado de isométrico, ele fornece de rotação, o que permite um grande número de grupos espaciais. O que significa que ele possui 4 eixos ternários de rotação? Isso significa que existem 4 eixos do meu cristal em que eu consigo rotacionar ele e obter a simetria, obter exatamente 120 em 120 graus. Um eixo ternário de rotação seria isso daqui. Vamos supor que eu tenho uma circunferência e eu divida essa minha circunferência em 3 regiões iguais. Cada uma dessas regiões apresenta um ângulo de 120 graus. Um eixo de simetria ternário é aquele no qual, se eu rotacionar ele 120 graus, eu vou obter a mesma figura. Ou seja, se eu pego o meu cristal, rotaciono ele 120 graus, obtenho a mesma figura de antes. Mais 120 graus, a mesma figura de antes. Mais 120 graus, a mesma figura de antes. Ou seja, são 4 eixos em que eu consigo obter 3 vezes a mesma imagem. Ele produz estruturas simples e lineares. E é aquele em que, para além de todos os cristais possuírem 4 eixos ternários de simetria, os eixos cristalográficos possuem comprimentos iguais e são perpendiculares entre si. Os eixos cristalográficos são os eixos formados pelo plano cartesiano, não pelo plano cartesiano de um plano, pelo espaço geométrico, quando nós colocamos eixos de coordenadas no nosso cristal. Por exemplo, nós temos aqui o que seria um cubo e vai servir de analogia para o nosso cristal cúbico. E nós podemos inserir nele eixos de coordenadas para fazermos o estudo analítico da nossa figura geométrica. O cristal cúbico ele apresenta eixos cristalográficos de comprimentos iguais, ou seja, um vértice do cristal, do nosso cubo, vai servir como centro, como origem de um sistema de coordenadas cartesiano. E as arestas desse cristal, desse cubo, que vão constituir do nosso cristal que são analisáveis, que a gente vai poder estudar. E todas essas regiões são perpendiculares entre si, ou seja, cada um dos eixos do nosso forma com outra aresta um ângulo de 90 graus. Os cristais do sistema cúbico têm uma característica que nenhum outro tem, isotropia térmica e óptica. Isso significa que luz e calor neles se propagam com a mesma velocidade, seja qual for a direção. Ou seja, luz e calor sempre vão se propagar em um cristal cúbico pela mesma velocidade, bem claro aqui. Pertencem ao sistema cúbico os cristais de 7,8% das espécies minerais conhecidas, entre elas diamante, ouro, granada, prata, espinélio, pirita e sodalita. Uma característica interessante é que quanto mais denso é um cristal, quanto mais átomos eu consigo inserir dentro de um cristal, menos energético ele vai ser, mais estável vai ser a estrutura. Porque quando nós retiramos a energia do átomo, nós tendemos a aproximar ele. Assim, quanto mais denso, quanto mais grudado forem os átomos que constituem um cristal, menos energético ele vai ser. Pode passar? As redes de Bravais. Bravais foi quem estudou os formatos geométricos que poderiam ser assumidos por cristais. Ele nos diz que os cristais eles podem se organizar apenas de formas específicas e não de qualquer forma. De Bravais é uma das formas específicas em que os átomos que compõem um cristal podem se organizar. Vamos ler aqui a definição. Rede de Bravais é a denominação dada às configurações básicas que resultam da combinação dos sistemas de cristalização com a disposição das partículas em cada uma das células unitárias de uma estrutura cristalina, sendo essas células entendidas como paralelepípedos que constituem a subdivisão de uma rede cristalina, que conserva as características gerais de todo o retículo, permitindo que, por simples aplicação da mesma, se possa construir um sólido cristalino
por completo. Ou seja, Bravais nos diz que todo cristal é construído por uma estrutura simples primária, a estrutura mais básica de constituição de um cristal. Essa estrutura vai ser sempre um paralelepípedo. A forma em que os átomos dentro de um cristal se organizam sempre vão formar um paralelepípedo, a sua estrutura mais básica, chamada de célula unitária é a estrutura mais básica, e os diversos formatos que a célula unitária pode assumir compõem as redes de Bravais. A gente pode ter outros tipos de formas geométricas quaisquer. Um cristal, por exemplo, ele poderia se organizar da seguinte maneira. Pode se organizar assim, pode se organizar como um cubo, pode se organizar de forma hexagonal, trigonal, de várias formas. Redes de Bravais. A rede de Bravais mostra a forma em que um cristal se organiza. E essa forma de organização é dada pelas células unitárias, a célula unitária que conserva suas características. Essa célula unitária, por exemplo, ela contém as mesmas características que o cristal como um todo. E se a gente for agrupando várias dessas, a gente chega no sólido, no cristal que a gente tem. Pode falar? Fator de empacotamento. Nem todo o espaço de uma rede cristalina é ocupado pelos átomos. A fração ocupada de fato é denominada fator de empacotamento. É calculada dividindo-se o volume dos átomos que ocupam a célula unitária pelo volume desta célula. O átomo é suposto ser esférico, ou seja, em um determinado esférico, nem todo esse espaço vai ser ocupado pelos átomos. Aqui, no nosso retículo cristalino cúbico, por exemplo, nós temos átomos que se encontram em seus vértices. Só que nem todo o cubo vai ser ocupado por esses átomos. Apenas uma determinada região. O resto é espaço vazio. A gente supõe que os átomos sejam esféricos. O fator de empacotamento é o quanto dessa região é ocupada pelos átomos. Pode rodar o slide, por favor. Retículo cristalino cúbico simples. Todos os átomos se encontram nos vértices do nosso cubo. A aresta, a gente vai dizer que tem uma medida. Quando nós paramos para analisar, a porcentagem do átomo que se encontra dentro do cubo equivale a 1/8 em cada vértice. Esse vértice aqui apresenta 1/8 do átomo dessa esfera contida nessa região. Esse daqui, a mesma coisa, esse a mesma coisa, esse a mesma coisa, esse a mesma coisa, esse a mesma coisa. Cada um deles compõe 1/8 do átomo. E nós temos um todo de 8 vértices. Portanto, o volume dentro desse cubo, que corresponde a um átomo, é uma esfera como um todo. Assim, o fator de empacotamento é o volume de uma esfera, é o volume desse átomo, dividido pelo volume total, que é 4/3 de πr ao cubo sobre A ao cubo. Utilizando nós podemos determinar a relação entre A e E, que assim chamamos de empacotamento de 0,52. Ou seja, só 52% dessa região é ocupado, o resto é espaço vazio. Pode passar? E por fim, nós temos o retículo cristalino cúbico de corpo centrado. Nesse caso, nós temos mais um átomo que vai se encontrar no centro, que vai se encontrar dentro do nosso cubo, bem na sua região central. Adotando um raciocínio análogo ao anterior, nós temos que cada um desses átomos azuis vão ocupar do nosso cubo um volume equivalente ao volume de uma esfera. Cada um deles, dentro do nosso cubo, ocupa um volume de 1/8, só que nós temos 8 deles, portanto o volume de uma esfera como um todo. Mais o volume desse átomo central, ou seja, 2 esferas. Portanto, nós teremos como fator de empacotamento o volume de 2 átomos. E aí, o importante é o seguinte, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui. Para tudo, você grata, né? O módulo é uma caixinha. Se você enfiar aqui o número negativo, sai positivo. Quem te falou? A molecada já falou pra mim. Já falou tudo? É isso mesmo? Falou isso daí, na frente, né? No meio da aula, na frente de todo mundo. Depois foi a aula do César, depois eu reclamar com o César, o professor lá já falando. Boa caixinha. A caixinha é massa. A caixinha, você enfia lá e é positivo. Tá certo. Acabou. Tá mandando aqui? Pode ir. O fator de empacotamento, nesse caso, será o volume de 2 átomos dividido como um todo. 2 vezes 4/3 de πr ao cubo e embaixo A ao cubo, que é o valor da aresta. Da mesma forma que fizemos no exercício anterior, podemos usar o teorema de Pitágoras e determinar a relação entre A e E, de modo que E é igual a raiz de 3/4.
Nos cálculos temos que o fator de empacotamento é de 0,68, ou seja, apenas 68% do espaço desse cubo é ocupado efetivamente por átomos, o resto é espaço vazio. E essa é a minha parte.